Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu queria, antes de tudo, fazer uma oração pela família da obreira Miriam. A maioria que conhece a obreira Miriam, antiga da igreja, bem antiga. E o irmão Elcio, o marido dela, veio a falecer ontem. Nada a ver com Covid, não. Já vem numa batalha grande aí já há algum tempo. E Deus o recolheu. A Bíblia fala que Deus tem prazer na morte do justo, né? Então, no lugar de ficar sofrendo, já que a cura não chegou, a gente tem coisas que acontecem, a gente não sabe por que acontece. Mas Deus então recolheu e falei com ela já vem conversando. Hoje vai ser o sepultamento, às 14h30 lá no Murundum. Mas é mais uma ovelha que sobe, que vai, vamos dizer assim, sendo promovido para ficar perto do Criador em nome de Cristo Jesus. Deixa eu fazer essa oração pela família da obreira Miriam. Pai querido, em nome de Cristo, antes de dar início aqui aos serviços, eu peço a Ti que o Senhor abençoe a família da obreira Miriam e faça, meu Deus, com que todos sejam acalmados, todos sejam alcançados pelo Teu Espírito, com uma calma, uma paz muito grande, uma alegria até, porque sabemos, Pai, que o Senhor levou então o Teu céu para perto de Ti. Obrigado, Jesus. Cuida dessa família. Amém e amém. Amém, irmãos? Bom, agora sim eu queria meditar com você no Salmo 51. A gente hoje, além daquela oração que a gente vem fazendo do rei Ezequias, a oração para colocar todas as afrontas diante do altar do Senhor, nós também vamos pedir a Deus para trazer um fogo espiritual. Recuperação espiritual é o de hoje. A gente vai fazer nesse mês 4 domingos, que serão os 4 domingos da recuperação. Hoje é a recuperação espiritual, domingo que vem na ceia é a recuperação financeira, no terceiro domingo a recuperação familiar e no quarto domingo a recuperação da saúde. Então também temos essa oração. E eu queria falar um pouco sobre essa recuperação espiritual, que tem a ver também com essa carta de afronta do Ezequias, sabia? Porque às vezes nós somos, eu já falei isso aqui com vocês nesses dias, que a gente tem orado contra as afrontas, né? A gente pode ser afrontado por alguém, e às vezes até alguém que nós amamos, alguém próximo a nós. Falamos isso já há vários domingos, estamos falando sobre isso. E podemos ser aí ao diabo indiretamente, afrontando a gente. Isso tem que ser levado perante o nosso Senhor também, no altar de Deus. Mas podemos ser também afrontados indiretamente, ou seja, o diabo não vai estar usando ninguém, apenas através do corpo, com uma doença, com uma enfermidade, com um problema pessoal, um pecado, um desejo, alguma coisa assim, carnal, que pode aí estar tentando desviar você do caminho do Senhor. Isso também é uma afronta para Deus, porque se você é servo dele, já levou suas enfermidades, também é uma afronta. E a gente tem que pegar as coisas que o mundo acha, e presta atenção nisso. O mundo acha que é natural, e a gente compara o que o mundo acha que é natural. A gente compara com a palavra de Deus e vê que não é natural, aquilo não deveria estar acontecendo. Nós temos que ver isso também como uma afronta. Amém, irmãos? E se é uma afronta, então temos que combater. E o Ezequias combateu levando a carta de afronta que ele recebeu do rei da Síria. Ele levou até o altar de Deus e Deus deu solução para ele. Hoje, como a gente vai fazer essa oração pela recuperação espiritual, eu queria ler aqui o Salmo 51, mas tem a ver também, você vai entender, com a nossa oração da afronta em nome de Cristo Jesus. Bom, no Salmo 51, então, deixa eu só colocar aqui que eu falei com vocês e terminei não colocando. 51, no versículo 10, o Davi vai dizer assim, no 10... Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, criar e renovar. Mas pensa bem, olha aqui para mim, depois a gente lê o restante. Vamos ler devagar, vamos com calma. Vamos como se fosse um alimento mesmo que é. Não, é para a alma, mas é. Vamos com calma. Não leia tudo desesperadamente. Aliás, a Bíblia Sagrada não é para ler desesperadamente não, tá, pessoal?
é para degustar, é para ir com calma. Às vezes a pessoa pensa que se ela for ler de Gênesis a Apocalipse, ela vai virar doutor na lei de Deus. Não vai, não. Depois você vai ter que ler de novo, ler de novo, ler de novo, ler de novo. A Bíblia, às vezes, um versículo ou dois vai resolver seu problema. Melhor do que um capítulo inteiro, um livro inteiro. Mas não estou desestimulando você a ler, não. Pelo contrário, estou estimulando você a ler, mas ensinando. Porque, às vezes, a pessoa acha que lendo um monte de livro, ela vai encontrar alguma coisa que vai mudar a vida dela, e às vezes está num versículo só. Né? Então, tem que ter calma para ler. Mas vamos lá. Não é estranho para vocês, porque para mim é, que um homem que desde a sua juventude, Deus falou a respeito dele, que ele era segundo o coração dele, pedir a Deus que criasse nele um coração. Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas desde a juventude, Deus olhou para o Davi e falou: esse homem tem um coração segundo o meu coração. Então, como assim, Davi? Agora, depois desculpa a expressão, depois de burro velho, você desde a juventude tem um coração segundo o coração de Deus. Agora, vou pedir desculpa de novo a expressão, depois de burro velho, agora você vai pedir a Deus para criar em ti um coração puro? Não é estranho, irmãos? Mas isso é possível. Às vezes a pessoa já está na presença de Deus há algum tempo, mas algo está acontecendo na vida dela que está enfraquecendo a vida espiritual dela. E nós temos que ter sinceridade ao falar com Deus. Não adianta, irmãos, as pessoas só faltam esmurrar a parede e falando: Deus, por que isso? Deus, por que isso? Eu estou na tua casa, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. A pessoa faz uma lista enorme do que ela já fez em 10 anos, em 5 anos, em 20 anos, em 15 anos do Evangelho. Ela faz uma lista enorme. Há tantos anos eu vou à tua casa, há tantos anos eu dou dízimo, há tantos anos eu visito o hospital, há tantos anos eu falo de ti, há tantos anos eu evangelizo. E por que isso está acontecendo? A pessoa começa a listar, ela começa a apresentar para Deus o currículo dela, sabe? Para tentar chegar e persuadir o Senhor a fazer algo diferente do que está acontecendo na vida dela. No lugar de fazer isso, é melhor a gente parar e olhar para dentro de si. O Davi aqui, ele está olhando para dentro dele, e ele está aflito, angustiado, porque ele havia feito uma loucura, tomado uma mulher casada, deitado-se com ela, ele tomou essa mulher casada, deitou-se com ela. Esse homem estava na guerra para ele, no exército. Aí ele, sem saber o que fazer, enlouqueceu, o demônio tomou conta da mente do Davi e do coração, porque o coração dele não está mais puro. Ele, nesse momento, nesse período de tempo, que ele levou algum tempo, tá? A coisa não aconteceu de imediato assim, não foi um dia e ele se arrependeu no dia seguinte. Não, tem problema, tem aflição, tem angústias que a gente passa, que às vezes leva anos para a gente vencer. Pessoas que se converteram há pouco tempo, que alguma coisa na carne dela ainda aprende nesse mundo, nos desejos e até em algum pecado, e ela fica um tempo na igreja até conseguir se livrar disso, desse demônio que aperta a pessoa. Alguns são antigos, como no caso do Davi. Jovem, ele já tinha um coração segundo o coração de Deus. O coração dele já era puro na juventude, que é o mais difícil, mas já era puro. Agora ele já está de idade, já tem filho e tudo, e ele então entende que o coração dele não está puro. Por quê? Porque ele está olhando para trás, no passado recente dele, e ele está vendo algumas coisas que ele fez, uma sucessão de erros, que um coração limpo não poderia ter cometido. Você conhece a história, ele mandou o exército para a guerra, ele não foi nesse dia na guerra, foi a única vez que a Bíblia fala que ele não vai na guerra. Ele então come o seu alimento, almoça, depois sobe para o terraço, começa ali a caminhar no terraço, ele avista uma mulher nua tomando banho no quintal lá, que achava que não tinha homem na cidade.
E ele olhou e, no lugar de mandar a mulher tomar jeito, botar uma roupa e entrar dentro de casa, ele chama a mulher para a casa dele. O que ele quer que aconteça? O homem tem que ter juízo, a mulher também. Amém, Jesus? Nós todos temos que ter juízo. E lá ele não suportou, caiu em pecado, ela engravidou e ele mandou matar o marido dela. Quer dizer, no lugar de acertar tudo, não, ele piorou mais ainda. E ela engravidou e o primeiro filho dela, esse filho dessa gravidez, desse pecado, morreu inclusive. Sofreu a criança por causa do pecado dele. Que coisa séria. Então levou-se um tempo até todo esse sofrimento. E ele escreve o livro de Salmos. E ele olhou para esse passado recente e ele entendeu, meu coração não é mais puro como antes. Irmão, se você olhar com sinceridade, seu coração talvez não seja o mesmo que era quando você entrou na igreja, quando você aceitou Jesus, quando você ficou maravilhado com o novo mundo que Jesus apresentou para você, com uma nova perspectiva de vida que Deus mostrou para você. Quando Ele mostrou para você que tudo nesse mundo estava errado e havia outro caminho para você seguir. E aí você abandonou uma coisa, abandonou outra e começou a ter uma nova perspectiva de vida, uma nova visão do viver. E aí você estava... aquele êxtase, aquela coisa linda, gostosa de ver, que cantar a música já estava dançando, já rapidinho, cantou a música louvando a Deus, você já estava louvando a Deus. Agora não, agora já perdeu esse entusiasmo, já nem dança mais para Cristo, fica torcendo para a música acabar logo. A voz de todo mundo irrita. Se é o Vitor, irrita. Se é a Marcela, irrita. Quem mais abre conta? Se é a minha esposa, irrita. Não é a voz da pessoa, é você que não está bem. Não é o louvor, é você que não está bem. Amém, Jesus? Porque, irmãos, eu ficava ouvindo louvores no carro, no início da minha caminhada, através de fita cassete. Aquela musicazinha... aquele negócio ruim, que de vez em quando até prendia, aquela voz, aqueles louvores lá, gostosos que eu ficava ouvindo no carro que eu trabalhava, eu era taxista naquela época, trabalhei numa grande empresa, saí, fiquei um tempo, depois trabalhei de taxista, e no táxi eu ficava, aí eu me converti, aí eu ficava ouvindo os louvores, que eu queria aprender todos os louvores, ficava repetindo às vezes os louvores, ou então botava uma fita de mensagem do missionário, ficava repetindo o missionário tinha fita cassete, as mensagens dele, colocava ali, ficava repetindo, queria aprender a mensagem, queria aprender a palavra. Mas será que a gente ainda é assim? Será que a gente ainda tem esse entusiasmo todo? Então, no lugar de apresentar o seu currículo para Deus, Senhor, olha o que eu já fiz na tua obra. Em 15 anos, em 20 anos, em 30 anos, em 5 anos, já fiz isso, dei aquilo outro, já visitei aqui, já fiz aquilo ali, e o Senhor não vai fazer nada por mim? Olha o que está... Em vez de entrar nessa conversa com Deus, que você está, talvez até aí, perdendo até o temor já, na maneira que se fala com Deus... Primeiro olha para dentro de você e seja sincero. Senhor, eu não estou valendo nada. A verdade é essa. Eu estou vivendo, parece que eu estou no passado. Parece que eu não ouço a tua palavra. Eu não estou valendo nada. Está saindo da minha boca cada palavrão. Nem quando eu era do mundo saía esse palavrão da minha boca e agora está saindo. Senhor, está amarrado esse demônio na minha vida. É melhor ser sincero. Mas ele já sabe, mas ele quer que você fale. Ele quer a sua sinceridade. Amém, Jesus? Você precisa falar. Você precisa demonstrar. Você precisa mostrar os seus sentimentos para Deus. Você precisa abrir o seu coração para Deus. A Bíblia fala que a nossa relação com Deus é como a noiva e o noivo. Tem que ter sinceridade entre os dois. Transparência. Amém, pessoal? Deixa marcado aqui. Eu falei que tinha a ver com Ezequias, essa mensagem, né? Então vamos lá em Isaías 38. Deixa marcado para eu voltar. Isaías 38. Tem a ver também com a nossa oração contra a afronta. Você precisa aprender a orar sempre contra as afrontas do diabo. Isaías 38. Já já a gente volta lá no Salmos. Amém?
Você está em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Fácil. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Depois vem Jeremias e Lamentações. Acharam aí? Diz assim, versículo 1 em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Tem outro texto que fala que era uma úlcera. Alguns estudiosos acham que era câncer, porque era mortal. A úlcera não é mortal. Pode chegar ao ponto de ser, mas não é. Então, alguns acham até que é câncer. Mas tudo bem, não importa. A enfermidade era mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Bom, se eu tenho que pôr em ordem a minha casa, então algo não está bem. Certo? Põe em ordem. Então está em desordem. Está desordenada a minha casa. Casamento. Tem casamento que está em desordem. A ordem seria os dois se amarem. A Bíblia fala, é melhor serem dois do que um. Um cai, o outro vem e levanta. Um sente frio, o outro vem e esquenta. Isso é o casamento. Mas o casamento está em desordem. Aí vive entre tapas e beijos, como diz lá fora. É discutindo, é xingando, é desrespeitando. Parece que o amor foi embora, mas não foi, está lá escondidinho. O diabo é que está atrapalhando tudo. Amém, irmãos? Põe a tua casa em ordem. Por quê? Porque você vai morrer com essa doença aí, com essa enfermidade. Então, Deus está dando a dica para ele. Tem alguma coisa errada. Não adiantaria o Ezequias ficar agora apresentando. Mas eu sou rei. Olha o que eu fiz. Santifiquei Israel. Eu limpei tudo. Eu tirei a feitiçaria do teu povo. Eu fiz isso. Não adiantava apresentar o currículo para Deus. Tinha que ser sincero. E ele foi. Está aqui, ó. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E aconteceu o quê? Chorou Ezequias muitíssimo. Então ele começa a cometer o erro que muitos cometem. Está passando por luta grande, a má notícia chegou, aí começa a querer apresentar seu currículo. Lembra, eu fiz isso, aquilo, de repente ele para e começa a chorar. O choro é símbolo de arrependimento aqui. E ele começa a chorar, porque quando ele vem apresentando o currículo dele, para ver se Deus o ajudava, ele é tocado. Não, meu coração não está mais tão perfeito. Foi perfeito. O coração do Davi foi um coração segundo o coração de Deus, até aquele momento em que ele pecou. Ali deixou de ser. Ali o diabo entrou, o filho dele morreu, um seu monte de coisa. Aí ele apresenta o Salmo 51, um arrependimento que ele escreve, um salmo que ele faz para Deus, dizendo: me dá de novo um coração puro, porque eu já tive esse coração e não estou mais com esse coração puro. Olha o que eu fiz, em outras palavras. E aí ele volta a ter um coração igual ao coração de Deus. Porque Deus está sempre disposto a ajudar você, a mim, a todos nós. Amém, irmãos? Ele é bom, não é ruim. Ele é um pai. Alguém falou aí, é um pai, não é padrasto, mas eu acho que essa frase não é legal, não. Eu acho que essa frase não é legal, não. Porque, irmãos, tem padrasto que é melhor do que pai. Tem ou não tem? Então, eu acho que essa frase não é muito legal, não. Ele é pai, não é padrasto. Eu acho que essa frase não é muito boa, não. Tem padrasto que criou seu filho melhor do que o próprio pai, infelizmente, porque o pai simplesmente não quis saber dos seus filhos. Bom, mas vamos voltar aqui. O Ezequias, então, ele vira para a parede, ele apresenta o currículo dele: eu fiz isso, eu tenho que lembrar, porque eu vou morrer aqui, o Isaías falou que eu vou morrer, e olha aí, papai, de repente ele, dá uma travada assim. Não, meu coração não está tão perfeito assim. Meu coração já esteve perfeito. Eu estou com alguns problemas. E ele começa a chorar. E olha a resposta que volta para ele. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías já estava indo embora, dizendo: vai e dize a Ezequias:
Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas. Então não é só a oração, o arrependimento tem que estar presente ali. Não é só apresentar o seu currículo, não é só apresentar tudo que você já fez na igreja, tudo que você já fez pela obra, o tanto que você já ajudou a obra. Não é isso. Não é assim que funciona a coisa. Deus quer o seu interior, irmãos, essa é verdade. Ele quer o teu coração na mão dele. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer o teu coração. Amém, Jesus? E ele fala então que ele ouviu a oração, mas também viu as lágrimas. Ele sabia que aquelas lágrimas do Ezequias era de quem tinha olhado para um passado recente e tinha visto que o coração já não era mais tão perfeito assim. Já não estava mais andando com tanta perfeição assim na presença de Deus. E nós temos que ter essa sinceridade. Não importa o tempo que você está na casa de Deus. Não importa o tempo que você está fazendo a vontade de Deus. Não importa o tempo que você já se converteu, passou pelas águas. Se não é sincero mais, fale com Deus. Se o pecado lhe dominou, fale com Deus. Se a tentação está muito forte, fale com Deus. Apresente as suas razões, como disse o profeta, e para que você possa se justificar diante dele. E não coloque o seu currículo na mesa como se ele fosse agora obrigado a fazer alguma coisa por tudo que você já fez por ele. Não. Amém, Jesus? Nós temos que aprender a fazer essa oração e se arrepender. E ele então olha a lágrima. E o que acontece? Ele fala: e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias, quanto tempo? Nada mal, né? Nada mal. Então você já está com o pé na cova. Já está com o pé na cova. E aí Deus fala assim: vou te dar mais 15 anos, porque eu vi o seu coração sincero. Eu vi que você se arrependeu. Mas a gente pode, com todo temor à palavra de Deus, sem querer mudar a palavra de Deus, a gente pode pensar em outras áreas da vida. Não é, irmãos? Quer dizer, você com o coração reto, sincero, coração puro, como Davi pediu, você pode de repente receber mais 15 anos no casamento, que já está no final. E põe esses 15 anos aí, você pode botar 30, até mais. Cada caso é um caso. A empresa que está para fechar, passou essa situação toda aí, esse lockdown, mini lockdownzinho aí, que estão fazendo agora, e também está atrapalhando os meus negócios, e vai fechar, e entra em desespero. Talvez Deus lhe dê mais 15 anos. Então, em vez de ficar reclamando, chorando, coloca o coração diante de Deus. Senhor, meu coração não é mais como antes. Antes eu tinha uma alegria. Quando eu acordava de madrugada no sábado, domingo, eu logo orava, eu logo levantava, tomava um banho, despertava, botava a melhor roupa. Poxa, eu vou para casa do meu pai adorar. Agora, Jesus, se não tiver 3 despertadores no meu ouvido, é ruim até de acordar. E eu levanto, tem que ir para a igreja, né? Vou fazer o quê? Meu Deus do céu, não era assim antigamente, era? Não, não era, pastor. Então tem que ser sincero com Deus. Pastor, está difícil até de ir para... Senhor, está difícil até de ir para a tua casa agora. Eu não tenho ânimo. Eu tenho ânimo para tudo quanto é coisa. Mas para ir para a tua casa, eu tenho que me arrastar para ir para a tua casa. Tem que ser sincero. Amém? E aí ele vai falar. Ainda tem mais uma coisa que eu quero falar com você aqui, rapidinho. Versículo 6. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E aí ele vai dar um sinal, e a gente não precisa mais de sinal, a gente já tem a palavra de Deus, disse o escritor de Hebreus, não precisamos mais disso. Amém? Bom, vamos parar no versículo 6. Então Ezequias, aquele que recebe a carta do rei da Síria, o Senaqueribe, afrontando a ele e a Deus, e pega a carta e leva para o altar e apresenta a Deus: olha o que ele está fazendo, rei da Síria, te afrontando. Ele já tinha promessa, tinha ou não tinha? Quando ele limpou o coração, quando ele chora o choro do arrependimento, quando Deus ouve a oração e vê o choro dele, Deus então dá mais 15 anos para ele e acrescenta nesses 15 anos, dizendo uma promessa, dizendo: eu vou te livrar do rei da Síria, eu vou te livrar dessa situação, eu vou defender a minha cidade. Pode ficar em paz com isso aí. Eu não sei se essas aflições fez com que ele ficasse doente,
Mas eu sei que Deus está dando a ele uma paz, dizendo, eu estarei contigo. Quando Senaqueribe, então, vai invadir, e ele recebe a carta de afronta, ele fala, não, peraí, está errado. Isso é uma afronta. Tudo que está errado na sua vida é uma afronta a Deus. Está vendo como as mensagens estão ligadas? Tanto da recuperação espiritual do Davi, quanto da afronta do Ezequias. Amém, Jesus? Então, estão interligadas. Ele falou, peraí, mas Deus me prometeu, quando me deu 15 anos, que me livraria da Assíria, que defenderia a cidade. E agora eu recebo essa carta, Senaqueribe está aqui fora com 185 mil soldados para me invadir, e vai me matar, vai destruir, vai tomar tudo. Como é que é isso? E ele foi para o altar, Senhor, olha a afronta aqui. E aí você conhece a história. Deus então deu a palavra, e naquela madrugada um anjo visitou o arraial dos filisteus, dos assírios, e quando Senaqueribe acordou, que olhou, era 185 mil soldados mortos em volta dele, entrou em desespero, voltou para a Síria, e na Síria, orando aos deuses dele lá, tentando entender o que tinha acontecido, os filhos vieram e mataram Senaqueribe, e ele morreu desse jeito, melancolicamente, porque Deus entrou na batalha, mas porque o Ezequias tinha promessa, e o Ezequias entendeu que aquilo estava errado. Deus falou que era isso, e estava acontecendo outra coisa. Então não faça o errado parecer ser certo, só para você se agradar e se acalmar e se assentar numa rocha falsa. Não, o que está errado, e você tem que lutar para que esse erro acabe, tem que lutar para que isso se acerte, até se acertar em nome de Jesus. Amém, pessoal? É assim que Deus vai te honrar, conhecendo o seu coração, sabendo que no seu coração você não aceita esse erro que está sobre a sua vida. Não aceite, em nome de Jesus. Deus conhece o nosso coração. Voltando lá agora nos Salmos. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Todos nós precisamos muito dele. Então ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Bom, então já não era mais um coração puro, mas ele pede que ele criasse um novo coração para ele. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Bom, eu quero falar uma coisa com vocês aqui, antes de terminar, para a gente poder orar. Quando a gente não está bem com Deus, nosso coração já não está mais tão puro como antes, e a gente então tem que ser sincero, olhar para o nosso passado, ver o que está errado, acertar com Deus, pedir perdão, se arrepender, e até se ofendemos alguém, temos que pedir perdão àquela pessoa, mas continuar a vida com o coração puro. Algumas coisas começam a acontecer, e a gente tem que vigiar nisso aí. Amém, irmãos? Porque são sinais que eu não estou bem. Ele fala assim, o Davi, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então o sentimento do Davi é que a qualquer momento ele pode ser desamparado. Deus fala, nunca te desampararei. Uma pessoa, quando ela não está bem, ela começa a se enfraquecer de tal forma que ela começa a se depreciar. Ela começa a se diminuir, ela começa a sentir aquela coisa de inferioridade, sabe? Deus não me ouve, a coisa está feia para o meu lado, e o pastor não me dá atenção, e os obreiros não oram por mim, e ninguém quer saber de mim, eu fiquei 1 mês fora da igreja, ninguém me ligou, antigamente você podia ficar 3 meses sem ligar, que a pessoa ia lá, estou precisando de ajuda aqui, vem aqui em casa, mas agora não liga não, ela até esconde o celular, fica esperando para ver se alguém vai lembrar dela, não tem que esperar nada. Não é essa relação que tem que ser entre a gente, não. Você tem que ligar, estou precisando de ajuda. Pode ter certeza que você vai ter ajuda. Amém, Jesus? Agora fica esperando para ver se alguém vai lembrar, talvez, quem sabe. Aí passa 1 mês, ninguém lembrou de mim. Eu vou sair da igreja então. Poxa vida, que negócio é esse que ninguém lembrou de você? Amém, irmãos? Isso já é uma pessoa que não está bem com Deus. O Davi já não estava bem, o coração precisa ser recriado.
O espírito precisa ser renovado. E ele já começa a falar: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua... Outra coisa, irmãos, a alegria. Você não pode aceitar vir para a igreja, como eu já falei no princípio, se arrastando, sem alegria nenhuma. Os louvores cantam e você agora desliga porque está incomodando o ouvido. Antigamente você cantava, pulava, rolava até no chão quando tinha um louvor bonito tocando ali, e agora não sente mais a presença de Deus. Lembra dos dias que você estava na cozinha e o louvor tocou e você até deixou o arroz queimar porque começou a falar em línguas? Lembra do dia em que você estava no carro e pegou uma chuvarada danada e o trânsito ficou ruim, em vez de ficar reclamando, você começou a ouvir louvor, daqui a pouco começou a orar em línguas, começou a adorar a Deus, e foi um dia, um momento especial entre você e Deus naquele carro, e você ficou feliz da vida? Lembra das vezes em que Deus fez essas obras na sua vida? Amém, irmãos? Mas não perca a alegria. Ele fala, torna a dar-me. Então ele perdeu a alegria da tua salvação. Ele não tinha mais aquela alegria da eternidade, de saber que quando morrer aqui, vai ter a vida eterna. Seu Elcio hoje está lá com Cristo. Tem que ter alegria. Amém, pessoal? Foi promovido, como a gente diz. Não tem que ter tristeza, tem que ter alegria. No enterro dele tem que ter louvor, tem que ter adoração ali. Lógico que tem o choro da saudade, mas ele foi promovido. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Está dando para entender, sim ou não? Nós temos que aprender a lidar com isso, irmão. Em nome de Jesus. Ele perdeu a alegria da salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. A pessoa deixa de ser voluntariosa quando ela está mal. Ela deixa de ser aquela pessoa voluntária, aquela pessoa, e isso é na vida dela, aquela pessoa que estava sempre pronta para ajudar. Um vovozinho vai atravessar a rua, ô vô, peraí que eu vou te ajudar. E ela perde isso. Ela está tão cheia de problema, com a cabeça tão cheia, que ela não consegue enxergar a necessidade do outro, entendeu? Parece que só ela tem necessidade agora. Só ela que tem que ser ajudada. Ela nunca mais consegue, já fez, agora não faz mais. Estender a mão para as pessoas, ajudar as pessoas, perceber as necessidades da pessoa, de tão cheia que está. Isso é uma pessoa que o coração já não está tão bem com Deus assim, precisa ser renovado, precisa se recuperar espiritualmente em nome de Jesus. Amém? E outra característica também que eu queria falar antes da gente orar, versículo 13. Então, ele diz, ou seja, se o Senhor me recuperar espiritualmente, se o Senhor me fizer essa recuperação, ensinarei aos transgressores os teus. O Davi parou de ensinar. Não podemos parar de ensinar, nossos filhos precisam disso. Netos precisam disso. Não tem neto ainda, mas quem tem aqui, amém, pessoal? Nossos netos precisam disso. Qual é o exemplo que você está dando para o seu neto? Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Ah, eu não estou dando bom exemplo, porque você não está bem. Pede a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro novamente. Eu já tive. Eu era um exemplo para eles. E agora não estou sendo mais um bom exemplo para eles. E ele fala, eu agora, isso falando de gente próxima. E Davi ensinaria aos seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Nós seremos usados para converter os pecadores. Amém, Jesus? Não, pastor, eu estou muito mal para fazer isso. Então é isso que eu estou dizendo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Eu quero voltar a ser voluntarioso. Eu quero voltar a ser como era antes. Eu quero voltar a ser um vaso de honra, como era na tua mão. E eu não tenho sido. Amém, pessoal? Veja se uma dessas características não está na sua vida. Vem na igreja só para acompanhar esposo, só para acompanhar marido, só para acompanhar pai, só para acompanhar mãe, porque você está longe. Sua cabeça está em outro lugar. Vem arrastado para a igreja. Se obriga a vir para a igreja. A Bíblia agora, quando você chegar em casa e for lá olhar a Bíblia no seu armário, na sua estante, já está até com teia de aranha. De tanto tempo que você não lê a Bíblia em casa. Né?
Veja se essas coisas não estão na sua vida. Não tem mais a alegria da salvação. Um louvor toca, você não sente mais nada. Parece que os louvores perderam a capacidade de influenciar você positivamente. As coisas de Deus não te interessam mais. Não houve mais nada em relação a Deus. Tudo é só coisa. Veja se essas coisas não estão na sua vida. Falar de Deus, então, você foge. Se alguém puxar conversa com você, de futebol você fala, de novela você fala, de não sei o que você fala, de não sei o que você fala, mas se fala da Bíblia você até corre. Não, isso aí eu não sou pastor nem nada, deixa isso para o pastor. Veja, e aí vamos falar com Deus com sinceridade. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos acordar, fique de pé, todo mundo despertando, em nome de Jesus. Vamos buscar a Deus em nome do Senhor. Deixa eu fazer a oração aqui. Pai amado, em nome de Jesus, enquanto preparamos aqui alguns momentos de adoração, eu quero primeiro pedir a Ti que o Senhor visite essa pessoa e o Senhor venha recuperar essa pessoa na parte espiritual, porque, Pai, muitas pessoas começaram muito